Boa tarde a todos, eu sou Viviane Fernandes, diretora da NICE Viap Turismo, vice-presidente das Relações Públicas dos Embaixadores do Rio de Janeiro, e é com muito prazer que hoje eu vou fazer um bate-papo lá no meu querido Baiabatê, aliás, a iniciativa da Live dos Embaixadores e do nosso querido Baiabatê, que é uma fábrica de criatividade. Sejam todos muito bem-vindos à nossa live. Nosso convidado de hoje é Paulo Alonso. Paulo Alonso é embaixador e a gente vai conversar sobre sua trajetória profissional, livros lançados, educação, jornalismo. Paulo Alonso é reitor da Universidade Santa Úrsula. Nosso querido professor Paulo Alonso, também embaixador do Rio de Janeiro, conselheiro e diretor da Fundação Sesgran Rio. Vamos aguardar a sua entrada. Sejam todos bem-vindos. Existe uma setinha aqui embaixo que vocês podem convidar todos os seus amigos a participarem de mais uma live dos Embaixadores Iniciativa Baiabatê. Nosso querido Paulo Alonso já entrou, vou fazer um convite para ele participar da nossa live. Só um minutinho. Sejam todos bem-vindos. Alonso, já fiz o convite. Enquanto isso, olá, Andréa Nakane, sejam muito bem-vindas, sejam todos muito bem-vindos. Olá, querido professor. Olá, Seja Viviane, tudo bem com você? Live. Muito obrigada por ter aceito o convite dos embaixadores para fazer essa live. Me sinto muito honrada, em nome de Baiabatê, em nome dos embaixadores, de falar com esse ícone da área de educação, que é o nosso querido Paulo Alonso. Muito obrigada por ter aceito o nosso convite. Eu é que agradeço o privilégio de participar dessa live, Viviane Fernandes, queridíssima, de você estar conduzindo esse momento bastante legal, bastante bacana para todos nós, e que é uma honra participar da Associação dos Embaixadores do Rio de Janeiro. Esse é um título que eu ostento com muito orgulho, com muito carinho, sobretudo porque o vice-presidente dessa associação é um amigo querido, professor Baiabatê, amigo desde o início da minha vida no Colégio São Bento, e que temos aí um relacionamento de amizade fraterna de décadas. Então, é um momento para mim bastante importante, bastante alegre, bastante feliz, e com a sua condução. Muito obrigada, professor. O nosso convidado foi reitor, do Centro Universitário da cidade, reitor do Grupo Educacional Anglo-Americano, diretor-geral do Centro Universitário de Brasília e diretor-geral das faculdades L. Alonso. E falando um pouquinho sobre o nosso entrevistado de hoje, nas duas instituições, da qual estudou na graduação, ele chegou ao topo da administração em cada uma delas. Agora, meu querido professor Paulo Alonso, como é que você se sente tendo sido aluno do curso de Direito da Santa Úrsula, ser hoje o seu reitor, tendo sido antes chanceler e ainda ex-aluno de jornalismo e de relações públicas da faixa, e ter sucedido ainda o professor L. Alonso por vontade dele, quando do seu falecimento no comando da faculdade. Como é que é tudo isso na sua vida? Olha, para mim é uma honra, uma satisfação muito grande. Primeiro, eu estudei jornalismo e relações públicas na Faculdade L. Alonso, e foi o meu primeiro emprego na faixa, como professor. Quando o professor Hélio adoeceu, eu estava em Brasília, dirigindo o Centro Universitário de Brasília, e ele me convidou para retornar ao Rio de Janeiro para assumir o seu lugar no comando das faculdades Hélio Alonso. Aquilo ali foi, ao mesmo tempo, um misto de muita alegria pelo convite que estava me sendo feito pelo professor Hélio, um amigo querido de muitos anos, e, ao mesmo tempo, sabendo que ele também estaria partindo em breve. Eu assumi em agosto e ele veio a falecer em março do ano seguinte. Nossa! O tempo passou e eu acabei indo para Salvador, onde ocupei um cargo relevante no Grupo Unirb,
e de lá fui convidado para voltar para o Rio de Janeiro para assumir o cargo de chanceler aqui da Universidade Santa Úrsula. Orgulho máximo para mim, porque eu fui aluno da primeira turma de Direito aqui da Universidade Santa Úrsula, cujo patrono foi o jurista Sobral Pinto, e em seguida assumi a reitoria da universidade, e que é para mim assim uma honra, uma satisfação imensa dirigir duas instituições nas quais eu fiz as minhas 3 graduações. Então, eu me sinto assim honrado, eu acho que é uma coisa do destino, é uma coisa até divina, de eu poder, de aluno a reitor, de aluno a diretor-geral, percorrer toda essa trajetória. Me sinto assim com uma responsabilidade muito grande aqui na Universidade Santa Úrsula, quando também me senti com a responsabilidade muito grande quando atuei por 4 anos como diretor-geral e acadêmico da Faculdade Hélio Alonso. Que maravilha! É muita história para contar, né, querido Paulo Alonso? Agora, a gente tem um pouquinho de história. Começando um pouquinho, eu anotei algumas coisas aqui que eu queria conversar com você, que todos que estão entrando agora em nossa live sejam todos muito bem-vindos, né? Nosso querido Paulo Alonso, ele tem uma trajetória reconhecida como gestor na educação superior, avaliador institucional e de cursos do INEP, no MEC, avaliador do Guia do Estudante, da Editora Abril e jornalista com atuação em vários jornais como articulista e com uma passagem de uma década na redação do Globo. Você tem 6 livros publicados, além de uma quantidade expressiva de artigos veiculados em jornais de quase todo o Brasil, em revistas e cadernos de arte, cultura, educação, prefácios, pós-fácios, apresentações de obras e coautor e colaborador em outras publicações. Escreve semanalmente para o Monitor Mercantil, periódico, que é publicado no Rio de Janeiro e em São Paulo. E agora eu queria falar sobre alguns livros que você também... vou citar alguns livros da sua autoria. Com o maior que seria prazer. Educação e Cultura. Que é o primeiro livro, que é esse aqui. Que maravilha! Maravilhoso. Esse livro aqui foi um livro que eu produzi, e são ensaios e artigos sobre cultura, sobre educação nacional e internacional, educação comparativa. Que maravilha! E tem um segundo livro nessa sequência, que é Pelo Mundo, né? Pelo Mundo é uma narrativa dos 87 países que eu conheço, espalhados pelos 5 continentes, e eu faço crônicas das viagens feitas e da cultura, da gastronomia, dos lugares onde ir e também dos lugares para não se visitar. Ai, maravilhoso! Muito bom, muito bom. Então, a gente tem aí, seguindo nessa linha de livros, Anos de Avanço da Educação, que já é mais ligada à área da educação. Esse livro, Anos de Avanço na Educação, na realidade, pega o período do governo Fernando Henrique Cardoso. Eu comecei a atuar no INEP naquela ocasião, convidado que fui pelo ministro Paulo Renato de Souza, que foi um visionário da educação superior, para mim, o maior ministro da educação do país até hoje, e ele fez uma verdadeira revolução na educação brasileira em todos os níveis. E esse livro, Anos de Avanço na Educação, justamente trata desse período dos 8 anos do governo Paulo Renato de Souza, com o qual, de alguma forma, como avaliador do INEP, eu ajudei a construir os instrumentos de avaliação de cursos de instituições superiores. Que maravilha! Continuando nos seus livros, a educação em Angola e a cooperação interinstitucional universitária, também foi um livro... Na realidade, nós fomos convidados, quando eu era reitor do Centro Universitário da cidade, para criar a Universidade Nova de Angola, em Luanda. E aquele projeto foi um projeto excepcional. A universidade foi criada por um decreto pelo presidente José Eduardo Santos. Foi uma comitiva brasileira integrada por mim, Paulo Levi, Baer Boatê e mais 3 professores. Nós fomos a Angola algumas vezes. Eu estive em Angola 7 vezes. E o fruto das viagens e da criação da Universidade Nova de Angola foi a publicação de 2 livros, na realidade, que são o fundo dos 2 mestrados que eu fiz e que versam sobre a cooperação internacional
entre os países do Sul-Sul. Então, na realidade, são trajetórias da construção de uma universidade que nós tivemos a honra de participar. Que maravilha! Olha, é uma honra estar tendo essa aula que a gente está tendo aqui. A honra é minha de estar com você, Vivi. Maria Rabelo colocando parabéns, acadêmico Paulo, muito sucesso. Como sempre, Maria da Glória Rabelo. Muitas pessoas aqui te parabenizando. Muito obrigado, Glória. Ela é da alunos, Academia de Letras do Lions, da qual eu integro. Ela é vice-presidente. Que maravilha. Meu querido Paulo Alonso, passando aqui pelas suas obras, né, para a gente falar um pouquinho de cada coisa, tem um livro aqui, Silvio Pinto, Meu Pai, Meu Amigo. Né? Também esse livro, Vivi, foi um livro que eu fiz junto com o Birajara Pinto, filho do Silvio Pinto, que é um dos grandes marinistas brasileiros, falecido já há uns 15 anos. Eu sempre observei, cultuei e amei a obra do Silvio Pinto, porque meu avô paterno trabalhou em leilão muitos anos, décadas. E eu via esses quadros na casa do meu avô e ficava encantado. E jornalista do Globo, fui indicado para fazer uma entrevista com o Silvio Pinto, morava no Leme, e ele faria a abertura de uma exposição dos seus quadros. E, a partir do momento que eu conheci o Silvio Pinto, pessoalmente, travou-se ali uma amizade bastante grande, em função até do conhecimento do meu avô com ele. Então, depois que o Silvio Pinto morreu, o Birajara Pinto, que era marchand do Silvio, ele me convidou para escrever sobre a obra do pai dele. Então, o livro é Silvio Pinto, Meu Pai, Meu Amigo, por quê? O Birajara escreve o depoimento dele sobre o pai e eu escrevo o depoimento sobre o artista e amigo Silvio Pinto. Então, foi um livro feito assim com muito carinho, com muito amor e rendo as minhas homenagens a esse pintor excepcional que foi Silvio Pinto. Que maravilha, professor. Até Baia Boatê está colocando aqui Viagem a Angola inesquecível, né? Inesquecível. Tem um livro, mais um livro também, o Ensino Superior e a Cooperação Brasil-Angola, né? Esse livro são, na realidade, são os convênios necessários, que julgo eu necessários, entre as instituições brasileiras, africanas, europeias, americanas, de todos os continentes, para que, a partir dos intercâmbios de alunos e professores, todos possam crescer intelectualmente, com a produção científica sendo trocada. Então, também é uma experiência dessas visitas à África e, sobretudo, Angola. Eu também fui convidado pelo prefeito de uma cidade de Moçambique para criar uma universidade lá, e nós começamos a idealizar essa nova universidade anos atrás, e essa universidade também se consolidou e ela está em Lixinga, uma cidade de Moçambique. Maravilha, que maravilha, fantástico, professor. Viajar é sempre fantástico e aprender coisas novas é sempre muito importante, né, Vivi? É verdade, é essa troca da vida, né? Com a gente certeza. Aprender e poder e você, passar como empresário do turismo, você sabe bem que visitar novos países, descobrir novos sabores, novos cheiros e novos aromas, nos faz mais feliz, nos dá um sentido maior à vida, né? Com certeza, professora. Como eu falo, né? Como o Mário Quintana falava, né? Que viajar é trocar a roupa da alma. E realmente a gente volta diferente. E ele também falava que a gente tem que ser uma antena do mundo, né? Enquanto mais a gente capta a cultura dos povos, mais a gente cria em nós próprios valores diferentes e importantes para que possamos viver melhor e dar um pouco de nós às pessoas que nos cercam. É verdade. Querido Paulo Alonso, eu vou tentar ler alguns comentários aqui. As pessoas estão fazendo muitos, eu vou tentar ler alguns. Opa, que bom! Fico feliz. Nosso querido Baia Boatê está colocando, nosso querido Chamilete, do Jornal do Comércio, esteve conosco, né? E era da Associação Brasileira de Imprensa, vice-presidente à época. Ele participou dessa comitiva. Maravilha. A Andréia tá fazendo uma pergunta que eu ia fazer no finalzinho, mas a gente pode até antecipar um pouco. Ela gostaria de saber, com relação à visão de educador, né, o que se projeta para a educação superior frente ao novo normal pós-Covid, né? Olha, eu vejo assim, Andréia, a educação brasileira, ela infelizmente ainda não é uma prioridade do Estado.
ela vem sendo tratada pelos governos, diferentemente dos tigres asiáticos que se desenvolveram, se expandiram e hoje são o que são em termos de desenvolvimento, de ordem, de progresso, porque os governos daqueles países apostaram na educação como uma ferramenta de desenvolvimento do país. O Brasil ele já teve no Ministério da Educação quase 80 ministros nessa república tão nova que é a República Brasileira. Isso demonstra muito claramente que em poucos períodos da vida nacional nós tivemos uma política de Estado para a educação. Porque se nós pegarmos, por exemplo, o exemplo do governador Leonel Brizola, que com Darcy Ribeiro foi um grande educador brasileiro, exemplo para todos nós, ambos criaram os CIEPs, que eram escolas integradas. Os governos que sucederam ao governador Brizola e ao senador e vice-governador Darcy Ribeiro destruíram os CIEPs. Então, o que é bom tem que dar continuidade. Exatamente. O que é bom tem que dar continuidade e ser aperfeiçoado. Então, eu vejo o seguinte, que enquanto o Estado brasileiro não encarar a educação como uma política de Estado e for de governo e que mude a cada 4 anos e às vezes muda no decorrer do próprio período governamental, essa política muitas vezes, nós não estaremos preparados para forjar um Brasil melhor, maior, com mais qualidade e buscando sempre o aprimoramento da gente brasileira. Eu só acredito na transformação do país a partir de uma educação de qualidade, efetiva e eficaz. Perfeito, professor, exatamente isso. Obrigado. Aproveitando aqui, tem mais uma pergunta que eu vou ler, da Cacu Alonso, né? Está colocando aqui, dentre tantas atividades ao longo da sua bela carreira, agora você está partindo para a vida política, campanhas para outros candidatos, você já tem na bagagem. E agora, como é que será a sua? Bom, é o seguinte, eu realmente já fiz campanhas para vários candidatos, com mais intensidade, inclusive, foi para o Eduardo Mascarenhas, psicanalista, marido, na época, da nossa querida atriz Cristiane Torlone, e com esse casal eu percorri o estado do Rio de Janeiro inteiro, fazendo campanha para o Eduardo, que finalmente foi eleito deputado federal. E fiz para outros amigos e fui convidado 2 vezes para me candidatar. Não aceitei naqueles momentos essa candidatura porque eu julgava que ainda talvez não estivesse preparado para o exercício parlamentar. Sim. Eu fui filiado ao partido, ao MDB, durante 14 anos, me desfiliei esse ano, me filiei aos Republicanos e fui convidado pelo prefeito, pelo presidente do partido, para que me candidatasse a uma cadeira na Câmara dos Vereadores do Rio de Janeiro. Portanto, não houve ainda a convenção partidária, vai haver no final do mês. Então, hoje eu sou um pré-candidato a vereador pelo Rio de Janeiro e, efetivamente, pretendo desenvolver um trabalho na Câmara Municipal, se eleito, para que a educação, a saúde e a infraestrutura sejam prioridades do governo municipal. Porque sem saúde, sem educação, nós não podemos ter pessoas felizes na nossa cidade. E a nossa cidade tem um potencial turístico maravilhoso, é a principal cidade de entrada do turismo do Brasil. Ela vem necessitando de alguns ajustes em alguns dos seus setores e eu creio que eu posso, com a minha experiência na educação, contribuir de alguma forma para enriquecer ainda mais essa cidade que guarda encantos mil de tão bela que é, e eu sou um apaixonado pelo Rio de Janeiro. A Copacabana, Ipanema, Leblon são bairros assim, absolutamente fantásticos, como é fantástico visitar a Penha, o Santuário da Penha, visitar o Boulevard 28 de Setembro, a Floresta da Tijuca, enfim, em todos os lugares da cidade existe alguma coisa que é bela e que necessita de um olhar nosso, querendo fazer com que ela se torne ainda mais bela, ainda mais gigante e que seja sempre lembrada nos nossos corações e nossas mentes como a cidade maravilhosa do Brasil. Que boa notícia que a gente recebeu, hein? Que o nosso Rio de Janeiro recebeu agora, hein? Pois é, vamos ver, né? Vamos torcer. Que bom, que coisa boa, que dê tudo certo, né? Porque a gente precisa de pessoas, de educadores, de pessoas com essa experiência e com essa vontade, né? Porque a gente tem aí essa raiz da educação, né, querido Paulo? Educação, se ela for mais
mais forte, se ela for feita de uma forma com mais seriedade, com mais Com empenho, certeza. a A gente vai educação resolver precisa muitos ser problemas tratada futuros, com né? seriedade. Precisa Sim, ser com seriedade e com a dignidade que a educação merece ser tratada. Porque a educação, ela é libertadora, ela é transformadora e ela faz com que o povo, efetivamente, ele possa se agigantar. Sem educação, não se tem cultura. A com Raquel de certeza. Queiroz, querida amiga, com quem eu tive o privilégio, raro privilégio, de conviver por muitos anos, que aos 18 anos escreveu sua obra-prima, o 15, e que Aham, foi uma obra celebrada e é celebrada até hoje. Ela sempre dizia o seguinte: educação é tudo. Então, esse exatamente. lema, esse pensamento da Raquel de Queiroz é que tem que pairar pelos pensamentos de todos os políticos brasileiros, Com entendendo que certeza. sem educação nós nunca seremos o país que Teremos. merecemos ser. Perfeito, professor. Telson Pires está colocando aqui, Paulo Alonso é um dos mais bem-sucedidos educadores desse país, com currículo insuperável. Parabéns pela iniciativa de se lançar candidato a vereador no município do Rio de Janeiro. Telson Pires, precisamos de políticos como você no, Opa, no Telson, muito legislativo e no obrigado aí pela executivo. confiança, meu amigo. Amigo de muitos anos, muito querido. Ai, que bom. Zeraica Barreto, professor Paulo Alonso, uma trajetória de sucesso, parabéns. Cristina Capanema, professor Paulo Alonso, além de competência profissional e ser humano, de enorme sensibilidade, não conheço pessoa mais generosa. Um exemplo de Cristina gestor e Capanema é educador. queridíssima amiga e ela é que é generosa com os amigos dela e eu me sinto honrado de ser amigo dessa família que mora no meu coração. Inclusive, ela está colocando aqui, muito bom saber que você será candidato, estamos com você. Opa, É tanto comentário, professora. Eu vou ler um pouquinho e depois eu vou continuar nossa tá entrevista, que bom. tem muita Obrigado, pergunta Vivi, pelo ainda. carinho. Maria Rabelo, professor, como vereador, o que o senhor faria pela educação básica, que é da alçada municipal? Está te fazendo uma pergunta, Bom, né? eu não tenho um conhecimento amplo sobre educação básica. Aham, Então, responder o que eu poderei fazer seria um ato de responsabilidade da minha parte. Mas o que eu posso fazer é entender o que está sendo feito hoje e aprimorar certamente o que está sendo feito hoje em prol da própria educação básica, do ensino fundamental, do ensino médio, enfim, de toda a educação fundamental, infantil e básica. Então, eu prefiro não dizer o que eu pretendo fazer, porque primeiro eu tenho que conhecer os dados, os números da Secretaria Municipal de Educação, para, a partir daí, conhecendo a realidade atual, verificar o que efetivamente a gente pode ajudar a futura ou ao futuro secretário municipal de educação da cidade do Rio de Janeiro. que maravilha, que dê tudo certo, que é isso que a gente precisa, né? Opa, vamos em frente. Querido Paulo Alonso Baiaboté, colocando, você sempre teve em mente excelência e inovação na educação. Marcelo Moraes entrando, muita gente entrando aqui, te parabenizando, enfim. Você já tem uma legião de fãs, eu acho que, se Opa, que depender bom, aqui, já estamos... fico feliz. E agradeço a todos que estão, nesse momento, aí participando da nossa live de coração, porque eu sei que são 4 horas da tarde, um dia de semana, que as pessoas têm seus afazeres, apesar da pandemia, e talvez até por causa da pandemia as pessoas tenham mais afazeres ainda em home office, mas eu agradeço de coração a cada um de vocês que está me prestigiando nesse momento junto com você, Vivi. Muito obrigada, professor. Cristina Helena está colocando o ser humano e profissional com um olhar sempre empático. Sandra Lopes, principalmente nesse momento de crise de saúde, que está havendo uma perda para a educação esse ano, né? É complicado, né? É complicado, mas agora. veja bem, as instituições que foram criativas e inovadoras, elas estão se saindo muito bem dentro da situação que nós vivemos. Para você ter uma ideia, a Universidade de Santa Úrsula, ela, em 72 horas, ela adotou o ensino remoto. Os professores, os coordenadores foram absolutamente criativos, lançando suas aulas remotas com muita eficiência, com muita eficácia. Maravilhoso. E nós fizemos uma pesquisa junto aos nossos alunos aqui na Universidade de Santa Úrsula e 78,9% dos nossos alunos votaram favoravelmente a metodologia que nós adotamos.
Então, isso quer dizer que quando a gente tem responsabilidade, comprometimento com o que a gente faz, quando somos criativos e temos uma equipe coesa, uma equipe que seja disciplinada, organizada, lúcida e comprometida, as coisas podem acontecer e estão acontecendo muito bem, Muito graças bom, a Deus. professor. Concordo e sou muito a favor da educação remota. Acho que ela está ajudando bastante e ela, bem feita, está sendo, se não tão boa quanto a educação presencial. Com certeza. E também temos que observar que, no momento da pandemia, essa foi a única saída para que os alunos pudessem fazer com que o seu calendário acadêmico fosse preservado. E num país continental como o Brasil, nós precisamos investir não só na aula remota, mas na educação à distância. Mas não numa educação à distância faz de conta, mas numa educação à distância que tenha qualidade, que resguarde os valores da educação e que possa fazer com que o aluno que não tenha tempo ou não tenha disponibilidade financeira maior, ele possa fazer um curso de graduação bem feito e, no futuro, ao se formar, ele possa exercer a sua profissão na plenitude. Maravilhoso, professor. Muito bom. A Sandra está colocando aqui, eu sou pedagoga do EAGE, tem sido emergencial a capacitação. Pois é. Bacana. É uma saída muito, muito inteligente, né? E a gente não teria outra saída senão essa, né? Não teríamos outra. Senão os alunos estariam perdendo o semestre. Exatamente. Professor, continuando aqui um pouco da sua história, né? Que essa live vai ficar gravada, então eu quero falar um pouquinho da história desse grande ícone da educação. Opa, obrigado, Lili. Você é muito generosa, pô. Mas é verdade, da sua trajetória profissional, dos seus livros, da sua educação, da sua área jornalística, é tanta bagagem que eu acho que numa live não vai caber. Mas a gente estava falando dos livros, né? Eu comecei a ler os comentários, a gente sai um pouquinho desse viés. Retomando aqui para essa sua área de escritor que você faz com tanta maestria, né? Tem algum livro sendo preparado, algum novo projeto? Na realidade, Vivi, eu escrevi o último livro, Textos e Textos. É um livro de 455 páginas. Ele está pronto, está editado. Alguns amigos queriam que eu fizesse a divulgação desse livro nesse momento da pandemia, de forma virtual, mas eu preferi não fazer, porque eu pretendo fazer o lançamento do livro assim que a gente voltar à normalidade, numa livraria, aqui na universidade, onde for. Então, esse é o novo livro, Textos e Mais Textos, porque são textos que versam sobre política nacional, política internacional, sobre educação, não poderia deixar de ser, sobre cultura, e faz também homenagens aos grandes artistas brasileiros que nos deixaram no último ano, como Tônia Carreiro, Ioana Magalhães, e, enfim, agora, mais recentemente, Chica Xavier, grande ícone, Ruth de Souza, uma atriz negra maravilhosa e que deu exemplos para o Brasil todo, que, com a sua negritude, conquistou papéis e prêmios internacionais e nacionais. Então, é um livro que versa sobre esses aspectos nos quais eu navego com alguma facilidade. Que maravilha, que passe logo essa pandemia para a gente poder Eu estou torcendo por isso. Né? Maravilhoso. Está todo mundo aqui. O Maurício Pizarro, muito bacana. Que meu amigo juiz querido, Maurício Pizarro Drummond, trabalhando juntos muitos anos. Ai, que bom. Eduardo Mausch Palmeira falou que já quer um exemplar. Opa! Agora, vai ser convidado. Maravilhoso. Meu querido Paulo Alonso, continuando aqui, né, fazendo um tour pela sua trajetória de vida, né? Você é membro titular na Academia Internacional de Educação, da Academia Carioca de Letras, da Academia Luso-Brasileira de Letras, da Academia de Letras do Estado do Rio de Janeiro, da Academia de Direito e Semiologia, da Academia de Letras, Arte e Cultura Lions Clube, do PEN Clube do Brasil, da Associação Brasileira de Educação e da União Europeia de Escritores. Pertencer a essas renomadas entidades é, sem dúvida, um reconhecimento ao seu trabalho. Como é que foi esse percurso até fazer parte dessas academias que, pela sua importância, reúnem a nata dessa intelectualidade brasileira?
Olha, a primeira academia a qual eu comecei a pertencer foi a Academia Internacional de Educação, fundada pelo meu querido professor Carlos Alberto Serpa de Oliveira, que preside também a Fundação Seixas Gran Rio. Para lá eu fui levado por ele, pela professora Silene Castelões Galar, que na ocasião era vice-reitora da UERJ, e ocupando a cadeira do patrono Sobrino Porto. Essa foi a primeira academia, foi uma honra, foi assim um momento de grande satisfação. Eu não esperava pertencer nunca a uma academia e, no final, já pertenço a várias academias. Depois, o acadêmico Antônio Olinto, da Academia Brasileira de Letras, me fez candidatar à Academia Carioca de Letras, e ele foi meu patrono. E aí fui entrando pela Academia Luz Brasileira de Letras, levado pela poetisa Marita Vinelli, que hoje está com 97 anos. É uma poetisa espetacular, sensacional. A Academia de Direito e Semiologia de São Paulo. E a última academia a entrar foi justamente a ALAC, que pertence ao Lions Club do Rio de Janeiro, ao Lions Club do Brasil, e que me honrou com o Prêmio Cultura 2019. Então, pertenço também ao PEN Clube do Brasil, à União Brasileira de Escritores, e me sinto muito prestigiado em conviver com os grandes nomes da cultura brasileira. Carlos Heitor Coni, Murilo Melo Filho, Cláudio Aguiar, Nelson Melo Souza, Ricardo Cravalvim, Nélida Pinhon, enfim, pessoas de extremo gabarito, intelectuais notáveis, e eu me sinto um grãozinho perto desses intelectuais. E procuro sempre, quando estou perto deles, ouvir muito, falar pouco e aprender muito. Mas essa sua humildade é que faz você ser uma pessoa muito especial também. Porque eu acredito que nós somos o que somos pelo que somos, e não por aquilo que nós ostentamos ou queremos ostentar. Nossa, eu acredito que o bom da vida é a gente acumular amigos, independentemente do que eles são, do que eles poderão ser, mas do que eles representam individualmente para nós em termos de aprendizado. Sejam ricos, pobres, sejam intelectuais ou não intelectuais, mas são pessoas. E com pessoas é que nós devemos conviver, aprender e, sobretudo, extrair dessas pessoas o que elas têm de melhor para que possamos acumular aquilo que elas têm a oferecer. Perfeito, professor. Exatamente, disse isso com muita maestria, porque, na verdade, nós somos seres humanos, né? Nós podemos estar em algumas situações, mas essas situações nós estamos, são situações provisórias. E a nossa essência não. A nossa essência ela pode mudar até com a maturidade, né? Com o conhecimento, com o que a vida nos traz, mas o que a gente é a nossa essência, né? E o que a gente está são sempre momentos, né? Que podem mudar. Com certeza. Maravilhoso. Marcelo Moraes está fazendo uma pergunta, mas eu vou fazer daqui a pouquinho. Eu queria continuar aqui o nosso bate-papo. É muita pergunta. Muito obrigado. Colocando a Fundação Seixas Gran Rio é hoje uma referência na educação também. E o projeto Embaixadores do Rio sobreviveu graças ao professor Serpa, né? Com certeza. O Serpa é um visionário, é um católico fervoroso, é um homem que tem a educação como meta da sua vida e muito tem contribuído para o aprimoramento da educação brasileira. Ele está de parabéns por existir e por fazer a educação da forma como ele faz e pensa. E é uma satisfação, um orgulho pertencer ao Conselho Diretor da Fundação Seixas Gran Rio. Que maravilha, professor. Agora, continuando aqui no nosso bate-papo, né? Depois eu vou tentar fazer mais algumas perguntas para o professor Paulo Alonso, que está todo mundo colocando aqui no feed. Obrigado. Mas só para a gente citar algumas coisas importantes aqui, né? O professor Paulo Alonso tem 3 títulos de doutor honoris causa no currículo, né? Distinções concedidas por Unilogos University, nos Estados Unidos, né? Pelo Conselho Ibo-Americano, que reúne universidades de Portugal, Espanha e Caribe, e pela Organização das Américas, além de 74 encomendas nacionais e internacionais, como observa essas premiações ao longo de sua trajetória, né? Quer dizer, como é que você observa isso, querido professor Paulo Alonso? Qual é o significado? Vivi, eu vou te dizer uma coisa. A Esther Figueiredo Ferraz,
Foi Aham. uma jurista importantíssima, foi a primeira ministra da Educação, mulher, foi a primeira mulher a ser ministra no Brasil, e Aham. eu tive uma relação muito próxima com a Esté Figueiredo Ferraz. Ela me ensinou muito, ela, dentro da sua simplicidade, ela era uma pessoa carismática, generosa, encantadora. Ela, por Uhum. exemplo, me ensinou a fazer regimento de universidade, porque ela foi a primeira mulher a ser ministra, a primeira mulher a ser secretária de Estado de Educação em São Paulo, a primeira Maravilhoso. mulher a pertencer ao Conselho Federal de Educação e a primeira mulher a ser reitora da Universidade Mackenzie em São Paulo. Então, quando eu fiz os meus 2 mestrados em São Paulo, eu muitas vezes ia à casa da professora Esther. E ela Aham. estava prestes a fazer 90 anos. E eu era reitor da Universidade da cidade e resolvi conceder-lhe o título de doutor honoris causa. Uhum. E, ao convidá-la para aceitar esse título, essa concessão da universidade, ela me disse: Paulo, eu estou ficando preocupada. Eu falei: mas, Uhum. professora, por que a senhora está ficando preocupada? Porque quando a gente começa a ser muito homenageada, parece que a gente está prestes a morrer. Aí eu falei assim: não, Maravilhosa. professora, a senhora tem uma vida longa ainda. De fato, ela não teve uma vida mais longa, porque ela levou um tombo em seu apartamento e teve um problema sério. 2 anos depois, ela morreria vítima desse tombo. Mas eu cito sempre a generosidade, a simplicidade da Sim. professora Esther para responder essa sua pergunta. Aham. Cada título que eu recebo, e eu acho que a sociedade civil brasileira e internacional ela tem sido muito generosa comigo, eu recebo com a humildade de estar recebendo alguma coisa que Aham. reconhece algum valor que eu tenha, ou na área do direito, ou na área do jornalismo, ou na área da educação. Eu não recebo um título de uma forma exibicionista, nem muito menos para dizer: olha, estou recebendo mais um título. Eu recebo com a humildade necessária, o entendimento de que aquilo me está sendo concedido por alguma coisa que eu tenha feito e que mereça ter sido lembrado o meu nome. É claro que é uma satisfação a gente ter o nosso nome lembrado, evidentemente que é um momento de rara felicidade a gente subir num palco, num pódio, numa sala e Sim. receber algum título. Mas é também muita responsabilidade quando a gente recebe esse título, porque nós precisamos nos superar a cada dia e não ficarmos sempre fazendo o mesmo de todos os dias, mas É. alavancando coisas maiores, melhores, mais oportunas, mais criativas, mais lúcidas, mas nunca pensando em nós próprios, mas pensando Sim. no outro, servir ao outro. Sim. Essa é a meta que todos nós devemos ter em mente, Eu acho porque que a quanto mais a responsabilidade gente aumenta, né, serve, professor? a gente Aham. recebe alguma coisa em troca. E não é porque é dando que se recebe, não é essa a questão, mas é a Sim. obrigação de servir para construir coisas novas e melhores para a sociedade brasileira. Então, eu recebo, claro, honrado cada um desses títulos, ostento esses títulos e guardo esses títulos no fundo do meu coração, com momentos de grande felicidade, mas com a humildade necessária e o entendimento necessário de que eu agreguei algum valor a alguma coisa para que me reconhecessem e me dessem essa outorga de um desses títulos. Maravilhoso, professor. Perfeito. Exatamente isso. Professor, me diga uma coisa, a gente tocando agora no momento, né, da pandemia, né? Muitas perguntas a gente vai fazer, deixa eu só fechar as minhas perguntas, aí eu entro nas Pois perguntas não. aqui das pessoas que estão dentro da nossa live. A gente está numa pandemia, né, e a gente está num ano eleitoral. Né? Elegemos prefeitos, vereadores no próximo dia 15 de novembro. Né? Qual o conselho que o senhor dá para o eleitor? Né? Como você vê os políticos brasileiros? Né? Qual a análise que se faz sobre a educação do país de uma forma geral? Professor, a gente já Olha, conversou um pouquinho sobre isso, mas sim, agora para a gente falar assim, para fechar o meu ciclo de perguntas. Vivi, é o seguinte, o Brasil, o mundo não é mais o mesmo depois da pandemia e talvez nunca seja mais o mesmo, por razões Verdade. óbvias. Nós tivemos de nos adaptar a uma realidade que jamais pensaríamos em viver.
Nós estamos, de fato, às vésperas de uma eleição municipal. Sim. Uma eleição que vai fazer com que exista uma renovação dos prefeitos das cidades do Brasil e de todas as câmaras municipais do Brasil inteiro, e são centenas. Sim. Eu vejo e percebo o seguinte: muitas vezes o eleitor brasileiro ele vota pela simpatia em um candidato, porque ele fala bem, ou porque esse candidato ou essa candidata é mais bonita, porque mora próximo de nós, ou porque alguém indicou esse candidato para que nós votemos. Mas eu creio que, diante do cenário vivido brasileiro e de todos os escândalos que ocorrem no Brasil de hoje, diante da Operação Lava Jato, diante de tantos políticos que estão presos e tantos outros que querem sair da cadeia, e outros tantos que saem da cadeia com tornozeleiras eletrônicas, eu acredito que o brasileiro ele tenha que votar com consciência. Ele tenha que perceber que aquele político que se candidata à reeleição, o que ele fez enquanto ele teve um mandato parlamentar, se foi bom ou se não foi bom, tem que verificar quem são os políticos novos que se lançam às candidaturas e verificar qual é a plataforma desse político, o que esse político já fez na sua trajetória de médico, de advogado, de jornalista, de militar, de delegado, de professor, e apurar, depurar todas essas informações. E somente a partir daí, com a sua própria convicção, é que ele deve escolher em quem votar. Para que nós possamos mudar a realidade brasileira. E a realidade brasileira não é o Senado da República, não é a Câmara dos Vereadores, não são os governadores nem o presidente da República, são os prefeitos e são os vereadores também. Nós precisamos conhecer com profundidade, buscar conhecer com profundidade quem são os nossos candidatos. E, na certeza de que escolher, nós precisamos escolher bem e melhor, nós teremos a convicção de que estaremos fazendo uma eleição mais justa, sufragando na urna os nossos votos e com a confiança de que estamos elegendo aquele que nos parece ser o melhor dentre tantos que se colocam à disposição do eleitorado brasileiro. Exatamente. Então, votar com consciência, votar verificando quem são os candidatos, o que fizeram e o que pretendem fazer, são, digamos assim, dicas que eu daria ao eleitor brasileiro há 3 meses da próxima eleição, que acontecerá no dia 15 de novembro deste ano. Perfeito, professor, exatamente, né? Porque depois a gente fala, depois o brasileiro acaba reclamando, mas ele tem que ter muita consciência na hora do voto, né? Ele tem que estudar, de fato, o seu candidato, ele tem que ter essa consciência máxima, né? Porque votar errado realmente acaba sendo um problema, e aí depois a gente não tem mais o que fazer, né? Professor, e a gente não pode votar não apenas num voto de protesto, porque o voto de protesto é um voto negativo para a sociedade brasileira. Verdade. Muitas vezes a gente já elegeu o macaco Tião, lá atrás, na década de 50, elegemos o Tiririca, não é? Nada contra aos artistas circenses, muito pelo contrário, precisam ser aplaudidos, mas, convenhamos, nós temos que votar em pessoas que sejam capazes de legislar, que entendam que a legislatura ela é fundamental para os novos caminhos, para os novos horizontes. E votar apenas porque alguém sabe fazer malabarismo não é votar com consciência. Mas me parece que é um voto de protesto e a sociedade brasileira não aguenta mais votos de protesto. A sociedade brasileira reclama por votos conscientes para mudar o país. Nós não podemos ter um país que não pense na sua educação, na saúde, na habitação, na segurança pública, na sua infraestrutura, na moradia, nos hospitais, que estão, muitas vezes, como nós sabemos, sem médicos, sem enfermeiros. A pandemia nos mostrou a precariedade da saúde brasileira,
com hospitais que seriam construídos e que não foram construídos, com verbas que foram desviadas da saúde pública brasileira, ocasionando mortes das pessoas, sofrimento nas famílias. Quantas mil pessoas morreram, quantas mil pessoas tiveram Covid e se recuperaram, e quantas mil pessoas nós choramos todos os dias por mais mortes que acontecem nesse imenso país Brasil. Perfeito, professor Paulo Alonso, perfeito. Muito bem colocado. Baia Boatê está colocando aqui que servir à humanidade, ser solidário, Deus lhe deu e lhe abençoou com esses atributos. Opa, obrigado, Baiazinho. Tá. Professor Marcelo Nóbrega está fazendo uma pergunta aqui, partindo para a área de perguntas, já chegando no finalzinho da nossa live. Como Vamos o senhor lá, vê Marcelo educação Nóbrega, no Rio de coordenador Janeiro... das engenharias da Santa Úrsula. Ah, que maravilha! Como o senhor vê a educação no Rio de Janeiro nos próximos anos? Aulas remotas, EAD, presencial, como nós docentes podemos ajudar? Eu acredito, Marcelo, que a educação brasileira para os próximos anos ela será uma educação híbrida, com aulas presenciais e aulas remotas. Até porque isso é uma inovação no mundo todo e o Brasil está um pouco aquém dessa modernidade. As aulas presenciais elas jamais serão substituídas na sua totalidade, a não ser aqueles que queiram efetivamente fazer cursos à distância, por causa das suas necessidades financeiras ou de trabalho. Mas eu creio que as aulas presenciais, com um misto de aulas remotas, seja a solução para o Brasil do futuro. Porque, é claro, nós não podemos ter aulas remotas em cursos que necessitam de laboratórios, de aulas práticas. Então, essas aulas práticas necessariamente precisam acontecer no campus universitário. Mas algumas outras aulas que são meramente teóricas e que com bons professores, com bons mestres, esse conhecimento pode ser passado, elas podem ser remotas. E conjugando o remoto com o presencial, nós estaremos dando um ensino de efetiva qualidade ao brasileiro. Eu não tenho a menor dúvida, porque bons professores nós temos, professores com excelente formação. Hoje, o Ministério da Educação vem divulgando que os professores com mestrado e doutorado estão aumentando exponencialmente a cada dia. Isso demonstra que os professores estão embalados na educação continuada, fazendo seus cursos de graduação, especialização, mestrado, doutorado e até mesmo pós-doutorado, o que fica claro que há o interesse da classe dos professores no aprimoramento, na atualização e no aperfeiçoamento profissional. Então, eu acredito muito no ensino híbrido. Perfeito, professor. Marcelo Moraes Rio está parabenizando o professor Paulo Alonso por sua história e ele está aproveitando para perguntar se teve algum curso que ficou de fora do EAD ou que houve alguma dificuldade maior. Todos os nossos cursos, e eu falo aqui pela nossa universidade, todos os cursos tiveram aulas remotas. E cursos, por exemplo, como engenharia, como odontologia e enfermagem, que nós temos aulas práticas, os professores e os coordenadores desses cursos, eles dividiram as turmas e esses alunos vêm à universidade com distanciamento, álcool gel e todas as necessidades preventivas para o não contágio da Covid e com poucos alunos nos laboratórios, essas aulas estão sendo ofertadas, porque nós não poderíamos perder o semestre e nem muito mais prejudicar o aluno sem que adotássemos políticas efetivas, inovadoras, para que o aluno não perdesse seu período letivo. Maravilhoso, professor. E isso foi exatamente o que o senhor disse, né? Esse mixer que vai começar a ver agora nesse novo mundo, né, de aulas híbridas com aulas presenciais, isso vai só acrescentar, né? Com certeza. A gente só vai adquirir mais conhecimento, né? Porque você pode adquirir conhecimentos, inclusive, vindos de outros países, coisas que para a gente pareciam inacessíveis, né? Nós fomos obrigados, a tecnologia ela já existia, né? Mas nós fomos obrigadas a usar, né? E que bom, né? Porque isso está sendo também muito benéfico para a área da educação, né? Com certeza. Querido professor Paulo Alonso, estamos chegando no finalzinho da nossa live, infelizmente. É uma pena, eu lamento, eu queria mais um pouquinho. Foi um grande prazer entrevistá-lo, foi uma honra, na verdade. Eu admiro muito o seu trabalho como reitor, como escritor desses livros belíssimos, a sua história de vida.
né? Ele me avisa que deu uma pausadinha e o Instagram me avisa o horário. Agradecer ao professor Baia Batei, que é uma fábrica de criatividade. Então, o professor Paulo Alonso, foi ele que teve essa ideia, logo no início da pandemia, de fazer essa live dos embaixadores, que eu falei que eu faço com tanto amor e que eu tenho, que foi um presente que ele me deu de eu poder ter contato com pessoas tão incríveis como eu estou tendo, aprender junto a cada entrevista que eu faço. Então, assim, com muito amor, com muito carinho, eu agradeço imensamente a sua presença e queria a sua palavra final para a gente encerrar a live dos embaixadores de hoje. Olha, Viviane, eu estou honradíssimo de participar dessa live, de tantas pessoas aqui que eu estou vendo, mandando abraço, e eu também remetendo abraço, beijo, meu carinho, minha gratidão. Eu acredito que essa ideia do Baiá de ter criado, no momento da pandemia, essa live com todos nós que somos embaixadores do Rio de Janeiro e que somos compromissados com o futuro da cidade do Rio de Janeiro, com o nosso estado do Rio de Janeiro, foi extremamente oportuna, porque temos a oportunidade, dia após dia, de conhecer um pouco de cada um dos embaixadores, do trabalho que cada um desses embaixadores desenvolve em prol da sociedade, em prol do Rio de Janeiro. E, mais do que tudo isso, agradecer a você a generosidade dos comentários, a delicadeza das perguntas e a condução dessa entrevista, que certamente eu direi a você. A gente costuma dar entrevistas, e isso é natural pelos cargos que a gente ocupa. Mas eu quero dizer a você o seguinte, que essa entrevista ficará gravada para sempre na minha memória e no meu coração, como alguma coisa absolutamente especial na minha vida. E isso eu devo à sua performance como entrevistadora. Professor, vai me emocionar agora no final da live. Muito obrigada. E muito obrigado a todos que estiveram aqui conosco durante esse tempo e me coloco sempre à disposição de todos aqueles que prezam a educação como meta de vida, como meta de sustentabilidade de um país e, sobretudo, como meta de transformação e de libertação de um povo. Obrigado a todos vocês. Um beijo carinhoso a você, Vivi, a todos que nos assistem. Muito carinhoso, até a próxima ocasião. Até a próxima. Vou encerrar a live. Obrigada a presença de todos e obrigada, meu querido Paulo Alonso, por essa maravilhosa entrevista. Vou encerrar agora, deixando o meu carinho e agradecendo a presença de todos. Um grande beijo. Um beijo para vocês. Obrigado.